Seja bem-vindo ao canal A Voz da Verdade, revelando a verdade. Eu vou dizer uma coisa urgentemente para vocês, meus irmãos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é cheia de surpresa, é cheia de curiosidade, ansiedade. Então, meus irmãos, tem algo sério que eu posso dizer para vocês. Tem muitos meus irmãos, eles estão tendo cegueira espiritual urgentemente, meus irmãos, ter ser tratado. Cuidado, meus irmãos, plantações de Lúcifer. Estou comparando a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Cuidado com comer esse fruto que ele plantou da Bíblia Sagrada, meus irmãos. Queira árvore da vida. Não queira conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Dessa plantação dele, da Bíblia Sagrada. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é perfeito, é. Eu estou falando que muitos meus irmãos têm cegueira, porque é pelo entendimento espiritual, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Vocês têm que ler na mente, num pensamento. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, está olhando para Cristo. Medite, meus irmãos, de dia e de noite. Lê e entende a Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, não tem contradições. A Bíblia, meus irmãos, é perfeito. Mas cuidado de Lúcifer, o anjo caído. Eles plantou, meus irmãos, muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada, do conhecimento do bem e do mal. Escolha, meus irmãos, da árvore da vida. Não escolha o conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu tenho muitas coisas para revelar para vocês, muitas coisas em novidade, daquele entendimento espiritual. Pede a Deus, meus irmãos, para fazer vocês enxergar a verdade, que tem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é cheia de surpresa, meus irmãos, cheia de curiosidade. Para vocês pegar a Bíblia Sagrada, meus irmãos, tem que ter santidade. Santidade da Bíblia Sagrada. Se converta, meus irmãos. Deus é tão misericordioso. Deixa vocês pegar a Bíblia Sagrada. Se converta, meus irmãos. Aceite Espírito. Aceite Jesus, meus irmãos. Espírito em verdade. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia é feita de amor. A Bíblia, meus irmãos, ensina. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo revela coisas. Então, meus irmãos, cuidado da plantação de Lúcifer, do conhecimento do bem e do mal que está na Bíblia aqui. Muitas pessoas caiu nele e até hoje comem esse fruto dele. E não entende o que está acontecendo na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, vocês não podem jogar. Eu vou fazer uma pregação da palavra de Deus, vou fazer isso, aquilo. Aí coloca coisinha assim, depois coloca no YouTube. E depois não entende nada. A experiência. Então, meus irmãos, fica mais de 20 anos, 30 anos, 50 anos. Não aprendeu a verdade. Não aprendeu o que significa a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, toma essas lições aí. Não coma, meus irmãos, esse fruto do conhecimento do bem e do mal de Lúcifer. Não coma não, meus irmãos. Queira árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal. Até mais, meus irmãos. Então, meus irmãos, a Bíblia é um ensinamento, entendeu? A Bíblia é um aprender. Não coma conhecimento do bem e do mal, não, meus irmãos. Come da árvore da vida, meus irmãos. O caminho é esse certo. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra muitas coisas para o nosso bem próprio, meus irmãos. Então, meus irmãos, Jesus vai vir para libertar o povo dele, entendeu, meus irmãos? Para os povos ter salvação com ele. Então, meus irmãos, Deus, meus irmãos, ele vê a sua capacidade, meus irmãos. Ele vê a sua força de vontade, meus irmãos.
Então, meus irmãos, não coma esse fruto que plantado no coração de Lúcifer. Não queira não, meus irmãos, que eles plantou muitos os anjos esse fruto. E o coração de Lúcifer aumentava pela raiva dele, pela inveja dele, meus irmãos. Esse Lúcifer, ele resta pouco tempo na terra. Ele se tornou, meus irmãos, não como Satanás ou como um diabo. Ele se tornou sendo escravo do pecado. Ele deixou, meus irmãos, de ser anjo para poder viver essa vida de perdição, dessa vida desse mundo. Então, meus irmãos, esse Lúcifer, ele, meus irmãos, ele foi guardião. Ele foi, meus irmãos, maestro de música, meus irmãos. Ele, meus irmãos, ele é querubim, serafim. Deus deu tudo para ele, meus irmãos. Felizmente, ele não deu valor à vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, o único caminho é Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E vos libertará. Então, meus irmãos, esse ensino, meus irmãos, que eu estou te dando, está te libertando desse momento, meus irmãos. E você vai ter a salvação, a vida eterna, basta você seguir. Então, meus irmãos, segue Jesus Cristo carregando na cruz junto com ele, e Deus sabe de tudo. Então, meus irmãos, faça a sua parte e Deus está vendo todas as coisas.